Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. E eu agradeço muito a presença de todos vocês. Vocês são muito importantes para o nosso trabalho. E continuem nos seguindo, pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube, nas nossas vídeos resenhas também. Muito obrigada mesmo a todos vocês que estão conosco até agora. Bom, então, depois dessa pausa breve que nós tivemos por aqui, desculpem aí pela minha voz, até mesmo porque, eu tive que gravar de madrugada, porque realmente não estava dando mesmo. E como eu precisava mesmo dessa folga, dessa pausa. Mas nós vamos começar então a nossa sexta temporada. Tem muita coisa que vai acontecer aqui nessa próxima temporada, então não quero me alongar muito por aqui. Nos próximos dias nós teremos aí algumas mudanças na nossa programação, até mesmo porque nessa sexta temporada a gente vai acompanhar a série Andor, que vem aí na sua segunda e última temporada, e também nós temos The Last of Us já praticamente na próxima semana. Então vamos começar a nossa sexta temporada sem muito mais delongas. Vamos começar nas nossas duas indicações de série da semana. Duas séries que são muito boas na sua narrativa. Às vezes uma você vai gostar mais do que a outra, mas no geral eu acredito que vocês vão ficar aí bastante impactados nas duas séries. Então vamos começar na primeira série, que é uma série disponível no Disney Plus. Neste momento da gravação do nosso áudio, ela continua no ar, tá? Ela terá 8 episódios, são sempre aí nas quartas-feiras, a gente consegue acompanhar cada um dos episódios. E é uma série de um caso. Nesse caso, uma série ficcional, de um caso que nós já falamos sobre ele aqui no canal, e que se você pegar ele e vê-lo atualmente, você vai ver que ele tem algumas alterações, novas atualizações aconteceram na série, na série barra documentário, nós já falamos sobre ela por aqui. E então vamos falar as nossas impressões sobre a série Uma Família Perfeita, da nossa eterna doutora Grey Merritt, que é a Ellie Pompeo. E ela parece que vai retornar para essa nova temporada de Grey's Anatomy. E se você já viu essa série, eu acredito que você já deva tê-la visto em algum momento. É uma série médica muito interessante, mas nós vamos aqui à sinopse de Uma Família Perfeita. Em Uma Família Perfeita, a gente vê que a família dos Burney que decidem adotar a pequena Natalie, que é uma menina de aproximadamente 6 anos de idade. Mas a Natalie, ela tem uma condição especial de nanismo, onde ela precisa de ajuda para se locomover de uma maneira mais tranquila. Então, naturalmente, quando a gente vê uma menina nessa condição, digamos, você teria que adaptar a sua casa para que essa menina possa se integrar à sua família e que ela possa ali ter todas as suas condições atendidas. Mas será mesmo que essa família está recebendo ela de braços abertos mesmo? Quais seriam as intenções da família Barney? Será mesmo que a Natália é essa menina frágil e inocente que ela aparenta ser? Bom, gente, eu vou ser muito franca com vocês.
esse caso, quando você pega pelo documentário O Curioso Caso de Natalie Grace, você fica embasbacado, porque pensa num caso confuso, pensa num caso complexo. Aqui, a série da Disney, ela destoa um pouco do que com relação ao documentário, uma vez que a série é baseada nesse documentário. Então, o que eu particularmente gosto de recomendar? Que você veja o documentário primeiro, porque quando você chega aqui na série, se você entrar simplesmente de paraquedas aqui, você naturalmente não vai conseguir perceber todas essas minúcias que a série coloca. Porque aqui, naturalmente, ela vai dar uma visão diferente do que com relação à visão do documentário. E aqui a gente vê que ela meio que vai dar um pouco de razão à família. Até mesmo porque essa adoção da Natália, ela causa muitas consequências, tanto para a família quanto para a própria Natália. E aqui vai envolver esse caso em proporções muito estratosféricas, e ela vai envolver tanto na parte judicial, vai envolver o casamento, vai envolver a construção dessa família e a desconstrução, na minha visão, do estado, além de físico mental, da própria Natália e também da própria família. E, gente, é uma série sim interessante para a gente ver, é uma outra visão do caso do que a série da HBO acaba colocando para a gente. Na verdade, a série é original Discovery. Mas assim, eu não vou desconsiderar a série não, até mesmo porque se você quer ter uma visão um pouco diferente, a série está aqui exatamente para isso. Mas só a gente tem que ter essa pauta de que é como se eles quisessem dar a versão da família dos Burney com relação ao caso da Natália. Foi a impressão que eu fiquei, mas eu não vou desconsiderar a série porque é um caso que não é muito simples de se resolver e que existem aqui muitas camadas que podem ser exploradas. O curioso caso de Natalie Grace, que é o caso que eu estou falando aqui, quando nós falamos sobre ele, ele tinha apenas uma temporada, era praticamente uma minissérie. Agora não, ele tem o caso baseado também nos documentos e nos depoimentos da Natália e também das famílias. Ela ampliou mais essa pesquisa e hoje ela tem 3 temporadas. Tem um caso do capítulo final que foi feito recentemente também, e não é muito simples de ver, tá? Você tem que ter uma cabeça bastante aberta para poder ver, mas é um caso muito, muito, muito curioso mesmo, de verdade. Se você gosta desse tipo de documentário, com certeza vai te agradar, porque a série Uma Família Perfeita é baseada nesse caso. E sem aviso muito prévio, se você só vê essa série da Disney, você pode não entender absolutamente nada com relação ao caso. Mas essa é uma indicação bem interessante, mas eu falo que você deve observar todas as minúcias desse caso, que senão você vai se perder por completo aqui. Bom, tive que dar uma parada aqui porque as coisas não ficaram tão boas agora. Minha voz deu uma falhada aqui. Mas essas são as minhas impressões de Uma Família Perfeita. Não é a melhor maravilha do mundo, mas é uma série muito interessante para a gente poder comentar sobre ela por aqui. Outra série indicação da semana. Esse já é um mini documentário em 4 episódios.
O quarto episódio ele é mais sobre a própria criação de todo esse roteiro e de toda essa história, que é uma história de mais de 30 anos e mais um caso em que expõe completamente as mazelas do nosso país. Um documentário muito importante, principalmente para as vítimas dessa história, que é uma história bastante dolorosa. Eu posso dizer, porque foram mais de 50 vidas perdidas nessa história. Então, agora nós vamos falar do documentário, o mesmo de uma dupla que eu gosto muito para fazer documentários, que é o Guto Barra e a Tatiana Issa, os mesmos produtores de Pacto Brutal, Assassinato de Daniela Pérez, que é muito bom também, disponível na Max. Então vamos falar de Baturmush, o naufrágio da justiça. Não sei se você já ouviu falar, mas ele está aí na plataforma, já entrou na plataforma, já está completo por lá. Então vamos às nossas resenhas, né, as nossas impressões com relação a essa história, que é uma história ocorrida na virada do ano de 1988 para 1989, onde ali próximo na praia ali de Botafogo, no Rio de Janeiro, tinha ali um restaurante chamado Sol e Mar. E sempre nessa época do ano, né, na época dos fogos, tinham muitos barcos que faziam esse tipo de travessia, em que do alto mar você conseguia ver os fogos na praia de Copacabana. E tinha ali uma empresa com alguns empresários espanhóis em que faziam e cobravam nada barato à época com esse tipo de passeio. Lembrando que neste ano de 1988 era um ano muito diferente para o Brasil, uma vez que nós havíamos acabado de sair de um regime militar e a nova Constituição, a recém-nascida Constituição, estava ali dando novos olhares ao país que havia passado por um período extremamente tumultuado. E aqui seria uma virada de ano muito nova, muito feliz, era o que se esperava. Mas na noite do dia 31 de dezembro de 1988, essa embarcação, porque o nome que dá vontade de dizer, vocês vão me desculpar da franqueza, é banheira, né? Porque aquilo ali para mim não é um barco, não é um iate, aquilo ali para mim não é mesmo, tá? Porque quando você vê as impressões dessa embarcação extremamente lotada, a gente vê que não é uma coisa que vai dar muito certo por aí, porque os Baturmush, essas embarcações ali que eram antigamente barcos de pesca e que depois se transformaram em pequenos iates com uma construção horrorosa, na minha opinião, e que estavam ali levando várias famílias para poder ver essa virada dos fogos de alto mar, praticamente chegando na praia de Copacabana. Mas nesse ano as coisas seriam muito diferentes, porque não era nada barato para entrar ali e que o mar naquele dia estava muito revolto. Esse documentário, ele conta com os depoimentos dos sobreviventes à época, jornalistas que estavam fazendo a cobertura dos fogos e que acabaram também cobrindo
essa grande tragédia que aconteceu ali no Rio de Janeiro, em que até hoje tem famílias que não tiveram a sua indenização paga. Teve gente até que não quis entrar, desistiu, porque só queria se livrar daquilo tudo e que, infelizmente, toda virada de ano acaba se lembrando dessa história que é super triste e expondo todas as mazelas. Gente, se você não lembra disso aqui à época, eu era muito pequena, então realmente não vou conseguir dizer nada com relação a isso. Mas pensa na investigação que a gente olha e fala assim, não tem lógica. Muita gente aqui estava envolvida nisso tudo e que infelizmente a justiça meio que fechou os olhos para isso tudo. Foi algo bastante triste e eu confesso para vocês, foi extremamente triste mesmo. Mas é um documentário que precisava ser feito porque tem muita história para a gente poder contar, muita mesmo. O próprio Guto e a Tatiana falam isso no seu documentário. Tem muitas histórias aqui no Brasil para a gente poder contar. É muita coisa que ficou ali por debaixo do tapete por anos e que vai chegar um momento em que a gente vai conhecer essas histórias. E que quando você vê esse naufrágio acontecendo, o documentário ele mostra brilhantemente todas essas premissas dentro das memórias de todos os sobreviventes daquela noite fatídica. Entre essas vítimas, se você à época ali estava vendo tudo isso, vocês vão ver que uma das vítimas é a atriz Yara Amaral, que havia acabado ali de protagonizar uma novela que era do horário das 6 da tarde, né? No documentário a menina da produção acabou errando, era a novela das 18 horas, chamada Fera Radical. É uma atriz fantástica e que durante ali, o naufrágio acabou perdendo sua vida. E antes se acreditava que a Yara ela havia falecido, né, devido ao naufrágio, mas não foi, ela acabou tendo, né, parece que ela teve uma parada cardíaca devido às condições ali do barco, ela deve ter entrado em pânico e acabou perdendo sua vida ali, não só ela como a sua mãe, que estava a acompanhando ali nessa embarcação. Então o filho Bernardo, aqui muito emocionado, conta, né, a sua história e a gente vai vendo todos os relatos dos depoimentos se encontrando com a promotora que foi envolvida no caso. É um documentário muito bem feito. Ele estava sendo exibido às terças-feiras e já está completinho na plataforma da Max. Se você não viu ainda, quer relembrar o caso, se você não conhece a história do Batomush, foi o Batomush 4 que afundou, ali próxima na enseada ali mesmo da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, de encontro com alto mar, sentido ali a Praia Vermelha. Eu particularmente não conheço a região, mas é uma região que, se você tá do alto mar vindo para a praia ali, enfim, vai ser ondas e ondas e ondas mesmo. Mas é muito impactante ver o que aconteceu com essas vítimas. É algo surreal. E a gente achando que o Titanic que afundou ficou naquela situação. É porque vocês não fazem ideia dos outros naufrágios que nós já tivemos aqui no Brasil e as situações em que todos eles aconteceram. É um descaso, um absurdo. Infelizmente, nós não temos muito o que fazer. Então, essas são as minhas duas indicações de séries da semana. Uma que a gente ainda está acompanhando, a outra que já está completinha, uma na Disney, outra na Max.
as duas séries da semana. Batomush, O Naufrágio da Justiça e Uma Família Perfeita. Se vocês já viram alguma dessas séries, se vocês estão acompanhando Uma Família Perfeita, deixa as suas indicações pra gente e eu vou adorar saber as indicações de vocês. Então vamos para as duas indicações de filme da semana. Temos 2 filmes, um deles é lançamento deste ano, o outro também. Mas 2 filmes com quase a mesma premissa. E eu vou ser sincera aqui com vocês. Um ainda está nos cinemas. Eu não me lembro em qual catálogo que ele está para entrar, mas é um filme adaptado de um conto do mestre, né, do terror, o nosso Stephen King. Já o outro é um filme que, nossa, mas me deu uma agonia de ver, mas que tem umas premissas bem curiosas, digamos assim, bem metafóricos. Na minha opinião, todos os 2 são bem metafóricos. Então, não vamos enrolar muito aqui, não. O primeiro filme, nós vamos falar de O Macaco, deste ano de 2025. É um filme, como eu falei, baseado no conto do Stephen King. Aqui é um filme que a premissa dele não é uma premissa difícil da gente entender. Ele é um filme em que a gente tem aqui uma família, naturalmente, que por algum motivo tem esse macaquinho de brinquedo em casa. Lembra muito aqueles brinquedinhos de antigamente que a gente tinha que dava corda. Eu trabalhei muitos anos em loja de brinquedo e a gente vê esse tipo de brinquedo hoje em dia, porém de formas bem diferentes da época que a gente via na década de 80, anos 90. Tinha muito brinquedinho de corda, principalmente para criança pequenininha. E tinha diversos tipos de bichinho. Tinha cachorrinho que andava, que dava pirueta, tinha macaquinho, tinha ursinho que andava, enfim. Na década de 80, ali, anos 90, tinha muito brinquedinho de cordinha. E aqui é esse tipo de brinquedinho. É um macaquinho que quando você olha para ele, você fica assim, é um macaquinho bonitinho, né? Enfim. Mas esse macaquinho, ele faz coisas nada inofensivas, nada engraçadinhas. Então essa família é impactada porque o pai, há muitos anos atrás, tenta se desfazer desse macaquinho e que é um macaquinho que quando você dá a cordinha, ele toca aquele tamborzinho. Só que no momento em que ele toca esse tamborzinho, acontecem coisas inimagináveis, né? Digamos, ele acaba provocando várias mortes no seu caminho. Ele não pode tocar o tamborzinho, tá? E durante a trama a gente vai vendo esses irmãos gêmeos que, devido a alguns outros eventos, se afastam. Um deles são os irmãos gêmeos, né? O Hal e o Bill. E o Bill também está afastado dos seus filhos, né? Também da sua família. Esse bendito desse macaquinho é reencontrado, ou seja, o macaquinho não voltou para a loja, né? Tentou voltar para a loja, mas não voltou para a loja. E, de novo, esse macaquinho vai ser dado a corda e, de novo, ele vai causar mais confusões. Então, aqui é uma dinâmica de onde que é esse macaquinho. Por que ele, quando dá essa corda e ele resolve tocar o seu tamborzinho, por que que ele causa esse transtorno todo que ele está causando? De onde é esse bendito desse macaquinho? Quem o criou? Como que ele está ali? Ele tem uma entidade? Não tem uma entidade? Como é que funciona esse macaquinho? Então, durante o filme, a gente vai vendo a forma que essa família tem de tentar se livrar desse bicho. E eu, particularmente, não acho a melhor ideia e a mais original de todas.
porque esse tipo de filme aqui você já viu em vários lugares, tá? Você já viu em diversos lugares esse tipo de premissa. Mas eu acho que aqui tem as suas pérolas. É, é um filme que visualmente, esteticamente, é um filme muito bom de se ver. É um filme assim que não inventa a roda, tá? Mas que consegue usá-la de forma eficiente, digamos assim. A gente vê essa premissa que é uma premissa simples, mas também tem as suas trufas interessantes. Na minha opinião, eu até vi uma das resenhas para a gente poder até comentar e tentar concatenar as ideias. Eu vejo ele como um terrir, digamos assim. O Lucas Maia do Refúgio Cult coloca muito isso. Ele é um terrir, ele é um filme que tem umas partes ali que você vê que é bagaceira, mas você dá assim umas risadas de algumas coisas, depende do tipo de humor que você tem. Mas, na minha opinião, é um filme bom, não é excelente, não é maravilhoso, mas é um filme que está sendo aí bastante comentado pela galera e que tem aí as suas individualidades, as suas particularidades aqui sendo faladas. E eu gostei do filme. Não é um filme de se jogar fora, não. É um filme para você que gosta do gênero terrir. Ele é, sim, bem interessante. Essas são as minhas impressões, tá, gente? Eu não quero dar muitos detalhes, ainda mais porque eu não quero dar spoiler algum. Eu quero que você tenha a experiência, se é o filme que você gosta de assistir, que você assista nos cinemas e tire suas conclusões. Não é um Terrifier da vida, tá? Porque o Terrifier é extremamente mais violento do que o macaco. Mas para você que gosta de um terri, é bem interessante de acompanhar. E nós vamos agora à nossa segunda indicação de filme da semana disponível no Disney Plus. E esse aqui é o seguinte, ele é um filme estilo terror barra ficção científica. A média dele, eu vou dizer assim, essa métrica, não em vez de ser média, é métrica, que ele vai lembrar muito assim, sabe aqueles filmes tipo Enigma de Outro Mundo, tipo A Coisa, mais ou menos desse nível aqui, que a gente vai ver aqui nesse filme. Um filme que quando eu vi a capa, eu fiquei assim, ai meu Deus, lá vamos nós, né? Porque é tipo uma comédia também, sabe? Mas é um terrorzão que esse terror também está sendo muito feito hoje em dia. E às vezes é até bom, porque o terror muito slash, ele dá cansada às vezes. E esse aqui, ele é um filme que, nossa, mas me deu uma coisa quando eu vi esse filme Ciricutico, que só Deus, se você vê a capa dele e você tem esse Ciricutico com coisa que sai do olho, eu não sei se você vai gostar desse tipo de filme. Mas nós vamos então de Maníaco do Controle. E não é do controle remoto, tá? É, digamos ali, um filme em que a gente tem ela é uma palestrante motivacional. Eu vou colocar assim que fica mais fácil para vocês entenderem. E geralmente a gente sabe que quando vem essa questão mais de palestra motivacional, autoajuda, vamos colocar bem assim, e não é um gênero tão desmerecido, depende muito de como que é a narrativa, né, dessas palestras motivacionais. Porque quando você tem uma boa palestra, bem desenvolvida, com ideias bem concatenadas, você tira muitas trufas desse tipo de coisa, apesar que tem muita gente que desmerece, descredita o gênero. Eu, particularmente, não desmereço, porque tem muita coisa interessante nesse tipo de trabalho. Você só tem que garimpar, porque nem tudo serve para você.
E aí aqui a gente tem essa palestrante motivacional e as suas palestras, elas são bem concatenadas, são ideias que estão mudando de patamar, né? Então, ou seja, ela está chegando num ponto da sua carreira em que ela vai ter uma ascensão muito interessante. Ela vai de um estado para o outro, em proporção em larga escala. Então, ou seja, ela está começando a alcançar e a colher os louros do seu sucesso. Mas o que poderia ficar muito bom fica muito ruim. Veja bem você. Então aqui a gente vê ela tentando lidar com uma coceira na região da cabeça. E é uma coceira, uma coceira, uma coceira que você fica agoniado de ver ela coçar a cabeça. E em contraponto a essa coceira, que depois a gente vai descobrir o que é essa coceira, a gente vai vendo ela lidar com os seus relacionamentos, com a sua família, com seu pai, no seu casamento. E você vê que ao mesmo ponto em que a sua carreira está tendo essa ascensão fantástica, a gente tem os seus relacionamentos que estão caindo por terra, literalmente. E tem essa coceira que depois vai se descobrir que pode ser uma coisa sobrenatural, pode ser uma coisa tipo alienígena, né? Enfim, a gente vai vendo esse descambar da sua carreira também. É um filme que não é sensacional. Aliás, dentro desse ramo eu prefiro Enigma de Outro Mundo, tá? Mas você vai ver essas pitadas desse tipo de filme aqui. E não tem a ver com aquela história lá do Enigma de Outro Mundo, que é aquela investigação em que foi descobrir o que é aquela criatura. Mas você entendeu o que eu quero dizer aqui. É um filme bem interessante, tem uma ideia muito interessante. Tem uns pontos nele que você fica meio assim, mas pra que eu tô vendo isso mesmo? Mas assim, a ideia, no geral, é uma ideia muito boa, tá? A ideia é muito boa mesmo. E aqui a gente tem essa questão muito de que ela tá vendo as coisas ao seu redor, um lado melhorando, o outro piorando. Essa coceira que não acaba, aqueles momentos em que ela vai coçando, sabe aquela coceira que você coça e vai assim ferindo a pele até machucar? É como se tivesse algo sobre a pele dela crescendo, algo que pode sair no olho, algo que pode sair no nariz. Então você vê essa metáfora entre o seu lado emocional delingrolando praticamente, mas ela é uma palestrante motivacional, então ela tem que estar com o seu estado físico e mental pronto para motivar, mas ela também tem que lidar com as suas questões internas que não estão funcionando tão bem como ela imaginava que está funcionando. Então essa metáfora ela acaba sendo mais interessante do que a própria história, mas você vai ter que fazer um certo esforçozinho para você entender isso aí. Porque o filme, ele mostra e não mostra ao mesmo tempo. Na minha opinião, se você for pegar por esse ponto, é um ponto bem interessante que a gente pode falar. Mas são duas histórias, dois filmes diferentes, de certa forma, dois terrir, né, na minha opinião. Mas são dois filmes, assim, que vão te divertir, vão te dar uma perspectiva diferente dos terror, né, que tá lançando por aí, que é um gênero que ele nunca deixa de produzir. Desde o terror trecheira, ao terror slash, ao terror terrir, é um gênero que está sempre produzindo e que tem, sim, ideias legais, gente. Nem todo terror é porcaria.
Mas essas são as nossas impressões de filmes da semana. São 2 filmes que eu gostei, não asmei, como diz o meme, né? Mas que são filmes bem interessantes dentro das suas premissas. Não são o almo da roda, mas são 2 filmes que dá para você assistir ali. Só não acho que dá para assistir com a família, tá? Porque são 2 gêneros que depende do que você gosta de assistir. Então, o Macaco e Maníaco do Controle são as nossas 2 indicações de filme da semana. E, por último, mas não menos importante, nós vamos para a nossa resenha literária aqui do nosso podcast. Tem sempre os nossos vídeos resenha, né, lá no YouTube. E aqui nós vamos falar de um livro que ele não é um livro longo, ele é um livro até, de certa forma, curto, de certa forma, mas é um livro que te deixa com diversas sensações. Ele é um livro de estreia de uma autora aí brasileira que tá mexendo com a galera. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas esse aqui é um livro que ele mexe com você de alguma forma. Eu acho que eu devo ter comentado isso em alguma resenha de algum criador de conteúdo na seguinte situação. É normal surtar com esse livro, porque ele é um livro bem impactante. Então, sem muito mais delongas, vamos falar logo de uma vez que livro é esse. Nós vamos falar de Tudo é Rio, da autora brasileira Carla Madeira. O livro de estreia da Carla, tá? A Carla hoje está com 3 publicações no nosso país. Parece que ela já está vivendo ali o 4º livro. E eu vou dar as minhas impressões sobre essa história. O que eu gostei desse livro da Carla é que não é uma história fantasiosa, sabe? Porque às vezes quando a gente fala de romance, a gente vê muito essa questão mais idealizada, e pá, aquele romance, florzinha, água com açúcar, que tem os seus toques hot, caliente. Aqui não, bebê. Aqui a história é a realidade nua e crua. E esse tipo de aspecto com relação a romance eu gosto mais do que aqueles romances assim, florzinha, aquele amor idealizado, sabe? Não, pelo amor de Deus, isso não serve para mim. E aqui a gente vê esse triângulo amoroso se formando de uma maneira não convencional, tá? E a gente vê ali a história de romance entre a Dalva e o Venâncio, que é uma história muito comum, tá? Eu tenho certeza que a sua história de romance foi tipo a deles, e eu tenho certeza que a história da sua vizinha, da sua prima, da sua amiga, da sua tia deva ser muito parecida com essa história deles aqui. Mas, além desses 2 personagens, nós temos uma terceira personagem que entra aqui nessa história, que é a profissional Lucy, do Chechô, né? E ela entra nessa relação de uma maneira não convencional, digamos assim. Mas aqui a gente vê que as camadas desse romance não são as de um romance imaginado, sabe? Aqui a gente vê muita realidade vista nesse romance aqui. Porque aqui a gente vê tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós podemos ser, tudo aquilo que nós não deveríamos ser, veja bem. Porque aqui a gente vê uma história que existe amor, que existe ciúme, que existe o destempero das relações. A gente vê um pouco de toxicidade da relação do Venâncio com a Dalva, esse ciúme possessivo que ele tem dela. A gente vê essa relação conturbada e dolorosa que ele teve com o pai. E
a incrível relação amorosa de carinho e respeito, de maneiras meio, né, controversas da família da Dalva, digamos assim, mas com uma mãe forte, uma mulher que sabe o que quer, que sabe mostrar para o marido que não é tudo é do jeito dele, sabe? Então é uma história que ela te envolve, ela te toca, ela mexe com você. Porque no início da trama a gente vê que existe um evento, que é um evento comum na vida de toda mulher, e acontece uma tragédia que envolve esse casal, e a gente vê esse distanciamento ao mesmo tempo que a gente vê a história da Lucy, uma menina que perde os pais e que tem uma sensualidade muito natural, prestes a aflorar, prestes a explodir, e que ela acaba com o tempo encontrando essa história da Dalva e do Venâncio e se envolve nessa história. Cara, é um livro que, se você não leu ainda e for o tipo de leitura que você gosta, vale a pena a experiência, porque eu me senti muito impactada. Não são capítulos longos, são capítulos curtos, é muito fácil a leitura. Tem uma parte meio hot que você pode se incomodar, mas ela faz parte do contexto. Eu gosto quando o hot ele é contextualizado. Esse hot gratuito não serve para mim, que é aquela coisa mais idealizada e tal, que eles fizeram isso e aquilo. Cara, não agrado desse tipo de conteúdo, tá? Vocês me perdoem para quem gosta. Mas assim, é algo que você vê por aí, é algo que você sente, é algo que é forte, que é impactante. Então, eu acho, na minha visão, que a Carla Madeira não é para todo mundo, né? Mas é uma autora que merece ser conhecida, porque ela mostra a naturalidade das relações e esse adentramento das relações. Você se vê lá dentro, tá? E é assim, eu acho que é lindo, é exorcizante, é impactante, é emocionante, é algo que aflora, sabe? E aí, às vezes, você pode estar numa relação tóxica e acabar vendo ela aqui. E quem sabe é a sua chance de cair fora, né? Mas é uma história muito bonita de ser contada, apesar de ser muito dura, muito fria, muito quente, muito envolvente ao mesmo tempo. Olha a quantidade de sentidos, de emoções e de sensações que eu estou contando para você. E tem hora da outra você pegar os personagens, bater neles, chacoalhar eles, mas ao mesmo tempo você quer pegar no colo e levar para casa, tá? É incrível, é algo muito forte que vale a pena ser lido, tá? Se minha voz estiver baixa, vocês me perdoam, mas eu estou gravando às 3 da manhã. Mas acontece, tá? E às vezes eu preciso fazer isso por aqui. Bom, essas são as minhas indicações dessa semana. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês as minhas impressões. Quero a opinião de vocês, que vocês estão lendo, que vocês estão assistindo nos streamings. Essas são as nossas indicações. Essa semana ainda nós teremos, tá? Sobre a 5ª temporada de Lost. Vamos fazer uma análise sobre a primeira temporada de The Last of Us antes da nova temporada que está surgindo. No dia 13, volta a 2ª temporada de The Last of Us e no dia 17, a 2ª e última temporada de Andor. A gente vai cobrir semanalmente, então vai ter uma mudança aí no canal, tá? E também a gente vai finalizar Lost e depois The Blacklist, que entra no Revivendo Séries.
Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que têm nos acompanhado nessas últimas 5 temporadas. Estamos agora na nossa 6ª temporada dos nossos episódios semanais. Muita coisa tá para surgir por aí e eu convido vocês que venham conosco, dando sempre as impressões de vocês também. E é isso. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de